Salve, salve, Insanidade Fiel. Nós na área aí mais uma vez, Edgar na voz, Mano Vini, Netão, para comentar um pouquinho do jogo do Corinthians Sport hoje, que a gente tomou um susto no primeiro tempo, jogamos bem o primeiro tempo, mas no finalzinho tomamos um susto. E aí, senhor Memphis Depay jogou o que tinha que jogar finalmente. E é isso aí. Bora para mais um. Insanidade Fiel, Insanidade Fiel. É isso aí, salve Insanidade Fiel, Vini na área. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo hoje. Começamos bem, né? Acho que até os 25 minutos, se eu não me engano, o Corinthians estava jogando bem, estava botando uma pressãozinha no esporte. Depois o time começou a cair, começou a errar algumas coisas ali simples e acabamos tomando um gol no primeiro tempo. Deu aquela murchada, mas aí, graças a Deus, o Memphis ali conseguiu converter ali, entrou no comecinho do segundo tempo e deu aquela acalmada. Fala, Insanidade Fiel, vamos comentar esse jogo aí, um tanto quanto sofrida no finalzinho do jogo. Deu de praxe já falar, né, se não é sofrido não é Coringão, mas às vezes eu acho que tem jogo que não tem condição de a gente sofrer tanto, eu acho que não tem necessidade de sofrer tanto, mas o importante é os 3 pontos, sair, né, é até feio falar isso, eu nem acho que esse vai ser o nosso ano, de brigar para não cair, mas assim, muito importante já ficar bem longe daquela porra, daquela zona, daquele rebaixamento, né? Então, 10 pontinhos, quer dizer, 7 pontinhos, 7 pontos. Próximo pode chegar a 10 e empurra a responsabilidade para os que estão mais para baixo e a gente já pega elevador na tabela aí, meu. Com certeza. Queria ver com vocês para a gente poder fazer hoje um comparativo, uma análise, começando do goleiro até a gente chegar no ataque hoje. O que vocês acharam do nosso Mr. Goleiro? Mas, Neto, você sempre defende ele? Cara, eu acho que novamente ele, diferente acho que dos outros jogos, ele, hoje ficou muito nítido que ele está sem confiança. E eu acho que chegou o momento de blindar ele. Eu defendia ele assim, no que diz respeito a não escrachar o cara, porque é um molecão da base, que sempre figurou ali nas categorias de base da seleção. Ele é novo ainda também, né? Ele é novão. Acho que de repente muita gente falando de emprestar, mas eu acho que tem que fazer o seguinte, aproveitar que a gente tem 3 campeonatos esse ano, pegar um campeonato com alguns jogos um pouco mais tranquilo para ele pegando confiança, porque querendo ou não, o goleiro tem que ter continuidade. E blindar ele, pô, porque não é possível um cara que é goleiro de todas as categorias de base, medalhista, que ganha tudo que ele ganhou, desaprendeu a jogar. Então assim, tem que... Goleiro é confiança, não tem jeito. O próprio Hugo, pô. O Hugo mesmo, ele chegou numa condição de um time de Portugal de cair para a segunda divisão. E ele veio totalmente desacreditado, o Flamengo também avacalhado ali. Chegou aqui, meu, é cabeça, ó. Goleiro todo jogador, mas goleiro é aqui, ó, é cabeça. Então acho que um jogo que o cara fizer bem, ele vai pegando aquela confiança. Por hora, na minha opinião, tem que entrar o Felipe Longo, para preservar o moleque. Porque assim, uma vez que virou um Muralha, acabou, velho. Acabou, o cara não volta nunca mais. O cara perde confiança depois também. Muralha tinha o nome da porra no Figueirense. Foi pro Flamengo, assim, voando. Então, o goleiro, infelizmente, diferente de centroavante, diferente de meia, de zagueiro, que às vezes está em baixa e depois volta com tudo, goleiro, uma vez que se queimou, velho, é foda. Então, o próximo técnico tem que ter isso na cabeça. Então, sorte dele é que o Hugo vai voltar agora no jogo da Sula, né, na quinta-feira. E aí... Volta, Hugo, pelo amor de Deus! Tira um pouco da responsa dos ombros dele, porque hoje deu pra ver que ele deu uma pisadinha na bola ali. Literalmente, né? Que não é normal, não, de quem tá com a cabeça boa. Realmente ele tá com a cabeça meio ruim. Não tá com a cabeça boa, não. Eu acho que o certo agora é preservar ele, porque é um goleiro que, querendo ou não, o Corinthians investiu muito nele. Porque quando você paga salário pro cara esse tempo todo, ele até chegou a ser cogitado de ir embora do Corinthians, quando o Carlos Miguel saiu e logo já chegou o Hugo. Carlos Miguel. Enfia o dedo no cu, filha da puta, e rasga até a nuca. E ele cogitou sair porque ele falou, pô, era o meu momento. E então assim, preserva o moleque, e assim, só que preservar não é excluir. Pega o cara, um joguinho, sei lá, de brasileiro, sei lá, que nem hoje, um esporte da vida. Sim.
que a gente tá brigando numa Sul-Americana, na Copa do Brasil, ainda tá lá, Donélio. Eu só não acho uma boa ideia colocar contra o Mirassol, né? Mas Mirassol tá inspirado ultimamente. Então, Só paulada de fora da área, o que o Reinaldo fez com os caras que faz com a gente é entrar do mesmo jeito. o Reinaldo é xarope. Não ia ter diferença não. Infelizmente com o Donelli é assim, né? Chutou de fora da área, toma ali gol. E o que vocês acharam do Coringão aí hoje no jogo, velho? Cara, assim, de novo, né? Defesa também teve algumas falhas hoje de novo. Até o Gustavo Henrique, quase ele comprometeu o Corinthians hoje numa jogada ali, né, na intermediária do Corinthians ali. Então, eu acho que ainda o desafio de quem estiver chegando, né? Parece que o Dorival agora começou a dar uma pipocada, a gente não sabe ainda. Já a gente vai falar sobre isso. E independentemente de quem estiver chegando aí, vai ter o desafio de mexer nessa zaga. Hoje, por incrível que pareça, o Angileri começou jogando mal, depois acho que ele voltou, acho que ele se encontrou de novo no jogo. Ele tava tomando uns piques pro Barleta mas ele não tomou pro Estevam, que corre muito mais. Exatamente. E não foi um dos melhores jogos dele, não. Ele tá, sei lá, não sei o que aconteceu com ele hoje. Mas eu acho que alguma coisa assim relacionada à ausência de um treinador ali na beira do campo, um treinador oficial, deixou ele meio inseguro. Foi o que eu percebi no começo. Mas depois ele entrou no jogo e... de repente ele tá com uma dificuldade, por mais que ele tenha uma característica boa, técnica, você percebe que ele é um jogador muito técnico, muito bem posicionado, precisa de um técnico junto com ele para ajudar ele no posicionamento. Orientar, né? Orientar o posicionamento. O que o Edgar falou é verdade, ele se sentiu desorientado de repente em campo, porque não adianta você ser bom se não tiver orientação. Comando, né? Comando. Haja visto os times aí do Corinthians e de outros clubes que às vezes tem um monte de jogador bom, mas se não colocar a pecinha no lugar certo ali, a coisa não anda. Exatamente. É o jardim lá, né? Exatamente. E um contraponto ao Andileri, e acho que todo mundo concorda, é a postura hoje do Léo Maná, né? Pra mim hoje o Léo Maná merecia a seleção brasileira. Parabéns, viu? Léo Maná hoje jogou muita bola. Eu nunca te critiquei. Imagina. Era um filho da puta falar que eu te critiquei. Léo Mané. Não, mas hoje ele jogou muita bola. Ele deu uma chapada, uma virada pro Memphis. Meu Deus, pariu, velho. Que eu olhei assim, eu falei, velho, é o Fagner no auge. Sim. É o Fagner no auge, não é ele, mano. Marcando, tomando bola, dando caminho, chegando junto. Marcando muito, velho, porque ele tava uma preguiça danada, velho. E os passes decisivos, né? Exatamente. Agora eu queria fazer uma observação a um jogador que eu até fiz um vídeo aí, André Carrilho. Eu tô sentindo que ele não tá conseguindo... Você falar do cara, você fazer o vídeo do cara... Culpa é minha. Então, o pau meu erro, então. Mas eu tô sentindo que de jogos pra cá, ele... Cansado. Ele tem categoria, ele organiza, mas eu tô sentindo que se fosse no videogame, ele tá com a setinha vermelha pra baixo. Ele foi substituído aos 25 do segundo tempo e eu achei que foi um pouco tarde. Ele já tava... Tudo bem que é um cara de 30 e poucos anos e tal... também veio de uma baterada de jogos ali, mas eu tô sentindo inclusive que na ele seleção dele, né? Também, acho que tá na hora de tentar, né? Quem chegar agora dar uma organizada e começar a pensar em uma possibilidade de preservar ele alguns jogos ou outros, para ele poder voltar de novo e jogar em alto rendimento. Aparentemente Ranieri jogou razoável hoje, não deu nenhum milho como vinha dando nos últimos jogos. Eu acho assim que no caso do Carrilho, dá pra dar uma preservada nele. Eu acho que o problema dele é físico, dá pra perceber que é físico. E... Ele deve ter sentido a saída do Ramon Dias também. Deve ter sentido. Porque ele foi indicação, né? Foi indicação do Ramon Dias. Indicação do Ramon Dias. Tomara que ele não leve embora. E é o que acontece. É até bom pra você testar um outro jogador. Sim. Testar um outro jogador ali na posição ali. Entrou um rapaz da base hoje, o Dieguinho no lugar, né? Não consegui ver muita coisa dele. Também não deu tempo, né? Entrou já era também no finalzinho do jogo, fica difícil de avaliar. Não consegui ver muita coisa dele, não. Eu acho que assim, tem essa do Carrilho, vamos deixar o Memphis por último, mas vamos falar do Yuri, que o Yuri tá começando a dar um pouquinho de medo aí, parece que tá voltando a ser aquele Yuri antes do renascimento. Hoje ele perdeu um golzinho aí, senhor Yuri, que... Já tinha perdido contra o Palmeiras. Dava para ter feito e deixado todo mundo tranquilo, ia estar todo mundo na paz, não precisava ter feito um jogo de novo de risco, como até o Memphis aí falou antes da saída do... Eu espero a Deus que ele não Ramon, volte né? a fase de 2023. No primeiro tempo ele perdeu um gol feito na cara, no segundo tempo teve uma chance, driblou bem, mas na hora de chapar a bola, chapou para fora.
E aí eu acho que a mesma história do Donelli também tá acontecendo com o Yuri. Um pouquinho de falta de confiança, batendo um desespero nele. Eu não sei por que tá acontecendo isso com o Yuri. Porque o cara foi o destaque do Paulista, né? E não tem nem 2 meses essa história toda aí. Aquele golaço contra o Palmeiras no primeiro jogo, uma confiança que ele não demonstrava há muito tempo. E aí agora no começo do Brasileiro já não tá rendendo o que estava rendendo no Paulista. Eu não sei o que acontece com o Yuri. Não sei se ele é esse jogador aí que a gente tá vendo agora, né? E aquilo só foi um rompante de... Não, acho que ele é bom, ele é bom Porque jogador. ele chegou com o VP em 2022, meteu 15 gols, se eu não estiver enganado, me corrijam aí. Em 6 meses. E jogou bem, tanto que ele foi pra seleção. E ainda com o Roger Guedes voando, né? Sim, e outra, fora os passes, né? É. Ele, o Roger Guedes, mandou um passe então. pro outro. Ele foi pra seleção. Voltou em 2023 e voltou muito mal. O ano de 2023 foi muito ruim, mesmo assim ele fez gols. Mas enquanto ainda tinha o Roger Guedes no time em 2023, ele desempenhava bem o futebol, porque ele jogava junto com o Roger Guedes. Quando saiu o Roger Guedes, cara, esquece, acabou ele, mano. Acabou. A temporada 24 acabou. dele não foi muito boa. É o finalzinho do campeonato sim, mas o Paulista foi... É o segundo semestre, né? Mas Quando o Ramon sabe- chega, sabe né? que Quando o Ramon eu- chega, Foi. tudo muda. Exatamente. Sabe o que eu acho do Yuri, diferente do Romero, que a gente estava até falando, né, antes aí comentando do Romero, o Yuri ele sente muito a instabilidade do clube, cara. Quando o clube tá instável, você pode ver que ele oscila junto com o que está acontecendo com o Corinthians. Diferente do Romero, que o Romero, o clube pode estar em ruínas, que ele tá lá, ele tá Dando mesmo jogando, sangue, ele sim. tem uma confiança inabalável, que poucos jogadores têm. Já o Yuri não, ele sente muita instabilidade, cara, é difícil. O que vocês manter. acham, velho, que falta pro Bidon, velho? O Bidon parece... Eu não sei com quem que eu posso comparar ele. Não dá pra comparar ele, sei lá, com James Rodrigues da vida. Ele fica sempre no quase, mano. Ele joga um jogo bem, aí ele não cai. Aí ele joga um jogo mais ou menos, aí ele... Hoje mesmo ele, assim, foi só o famoso toque de lado. Eu acho que falta Ele pra jogou ele junto com o Lucas Lima hoje do esporte. Eu acho que Só falta pra toque, ele ó. uma armação, uma estratégia que ele se enquadre um pouquinho melhor. Porque assim, às vezes eu tenho a impressão que ele tá sempre jogando improvisado. Parece que ele não tá Não numa se encaixa na posição. É, que ele não se Ele se encaixa encontra. numa posição onde ele consiga Pode ficar à ser vontade. coincidência, mas É. os melhores jogos do Bidon, pelo menos no ano passado e esse ano, foi com o Coronado. Não sei se é porque Verdade. o Coronado entra muito para jogar com ele O Coronado, ali. ele abre mais, né? Tem horas Ele que abre e às parece vezes, quase às vezes um quando ele ponta entra ali. para tabelar, ele faz aquela jogadinha de soltar para lateral. Então, isso pode ser coincidência, mas assim, é um menino que, assim, eu tenho habilidade. muito medo de ser um Matheus Vital, velho. Afe Maria. Eu tenho muito medo de ser um Matheus Vital, eu que defendi fica sempre no quadro. Não, eu também defendia. Defendi muito. Falei, mano, esse moleque tem talento, velho, não é possível. A perninha de bezerra me decepcionou. Então, ele tá assim, com essa perninha mole, ele fica naquela vai coisa... sempre no quase. Quando você acha que vai, aí ele ele mostra, ele tá não... um quase do caramba. Eu falei, meu, não sei o que tem que acontecer, velho, pra ele arrebentar, velho. E assim, não pode reclamar, né, Bidon? Você tá tendo continuidade, velho. As oportunidades, né? Você tá Precisa- tendo oportunidade, então assim, precisa Aproveita. aproveitar. Eu entendo que ele é um jogador que não tem uma força física muito boa, mas ele tem qualidade técnica. Que Ele talvez tem não visão seja de jogo. jogador para 90 minutos. É o que tá Pode parecendo. ser, Que chega no pode segundo ser. tempo, morre, não aparece mais pro jogo. E Diferente do Rian, que a gente comentou também do Rian, né? O Rian entra aparecendo. Não sei se o Rian também teria, como seria o desempenho dele jogando o jogo inteiro, né? A gente teve poucas é que o Rian oportunidades, é aquele cara pra né? destruir. É Destruir jogada. Ele entra 220 por hora ali, velho. Ele E entra pra bota destruir pra jogada. Eu acho que o Rian seria uma boa opção em alguns jogos aí que a gente vai. Provavelmente a gente vai ter que tirar o Carrillo E até o pra próprio Ranieri pra também. ampliar, jogar o Ranieri pra frente, velho. Porque o Ranieri tem uma saída de bola melhor, tem uma qualidade de bola melhor. E aí ficaria essa opção do Rian, imagina, dois volantão ali, Martínez e Rian, mano. O meio campo marcador. Ou eu vou usar, hein? Vou agora colocar a lenha na fogueira aqui. Eu tava pensando no seguinte, com esse possível técnico que vai chegar e sabe quem que vai vir, né? A gente não sabe ainda. Mas eu pensei numa estratégia um pouco suicida. O Ranieri já jogou de zagueiro, lembra? Uhum. Eu tentaria fazer uma escalação com 3 zagueiros onde a gente utilizasse o Ranieri, porque ele tem saída de bola,
E aí talvez poderia ser um Alex Santana, um Riane na cabeça de área ali para poder proteger mais ainda Não, a Alex zaga. Santana, eu comentei Eu acho que hoje seria uma durante estratégia bacana pra gente poder abafar esse problema de... Porque assim, se você coloca mais um zagueiro, você fica sem opção de banco. Sim. Então o que acontece? Você pode colocar, manter os dois zagueiros que já tem hoje, o Félix Torres e o Gustavo Henrique, e aí você puxa o Ranieri para defesa, coloca o Alex Santana, que ele tem uma imposição física bacana, pode ser o Rian também, você pode ir alternando conforme os jogos, né? O Alex Santana parece que ele caiu um pouquinho daquele ritmo que ele chegou no Corinthians, mas eu acho que seria, mas tá mais fininho, porque ele tava parecendo Tava parecendo uma geladeira. Hoje ele pareceu muito mais magro mesmo. Muito mais magro, velho. Ele tava entrando no começo do ano, o short tava enroscando no meio das pernas igual eu. Porque pensa só, se você monta uma estratégia dessa, o Andilelli não precisa marcar tanto, ele é um cara que sabe cruzar demais, ele tem um porte físico também bacana, subindo para o ataque. O Mateuzinho também você consegue jogar com ele, você consegue jogar com o Léo Maná, você pode ainda jogar até com o Martínez, porque o Martínez tem hora que parece que ele é um lateral, um ponta, né? Ele joga bem avançado. Como a gente você só tem um amplia zagueiro a alternativa, hoje, cara. como a gente só tem um zagueiro hoje Que presta, eu jogaria com 3 zagueiros. Primeiro zagueiro do meio aqui, Gustavo Henrique, o zagueiro direito aqui, Ranieri, e o zagueiro esquerdo, Andilelli. Pode ser também, porque o Andilelli Entendeu? Porque ele é um zagueiro, ele é alto, ele é alto, tem posição. Você aumenta a altura da E aí você só joga zaga, com um volante de marcação, que é o Martínez. o Alex Santana. O Alex Santana, um dos dois. E abre dois jogadores, 2 alas. 2 alas. E aí deixa o meio livre ali para um criador, Que que é o Bidon. Não, que depois que voltar Agora, o né? Garro, Porque não então, tem carro, né? depois que voltar o isso. Garro, tiver coronado e tudo mais, aí esses caras ficam com liberdade para poder criar, sabendo que lá atrás o time está bem compactado, retaguarda com uma pra retaguarda segurar. para proteger, e aí o Memphis pode usar mais daquela displicência dele, ir mais para cima, tentar usar mais, o Garro também, depois que voltar, até o próprio Coronado, aí todo mundo que vai estar no bloco da frente ali, naquele do meio para frente, vai ter uma liberdade muito maior para poder jogar. Eu acho que seria uma alternativa aí. E a gente só tá falando do desempenho do Carrillo e porque o Coronado não tá, cara. Eu acho que o Coronado ele dá outra cara pro meio de campo. Sim. Ele tem mais classe, mais técnica, e aí passa né? segurança pra quem tá junto com ele ali, então a gente não ia estar falando do Bidon. Não, e outro, o jogador pensa assim, eu tenho um cara na posição ali. Sim. Eu não tenho ninguém Uma referência. improvisado. Hoje é o Romero improvisado de meia, mano. Não tem condição. Não dá. E aí entra naquilo que a gente sempre fala, né, mano? E vai continuar falando. Caralho, não tem um meia de criação na base, velho? Isso aí já é um negócio que me irrita, já não é de hoje. Ah, mas porque- tem o Bidon. O Bidon é volante. Não tem um meia de tanto criação. dinheiro- Você fala, mano, vai jogar. Eu não quero saber se vai ser bom, se vai ser ruim. Você vai jogar. Você tem que jogar. Não tem como você não jogar. Não tem. Aí a gente entra no mérito de que o técnico que vier tem que usar mesmo mais a base, tem que ter esse Pô, olhar, não né? é possível, Senão cara. a gente Tem- fica... Tem que tirar pelo menos mais uns 2 zagueiros da base, mas eu penso assim, né? My opinion. Eu acho que a base tinha que ter um jogador por posição para esse tipo de situação. Sim. Porque assim, você começa a trabalhar com a base, não é que você pega do nada e começa, não. O cara começa desde moleque na base, ele vai evoluindo. Você tem que ir trabalhando esse menino para quando chegar numa necessidade do time profissional, você não tem que ficar gastando dinheiro com os pés de rato, que nem o Corinthians já gastou dinheiro pra caralho, com um monte de jogador vindo de outros clubes que, na boa, não é possível que na base não tenha um cara que nem um jogador daquele ali. O Barleta. Ah, foi lá buscar o Barleta. O cara chegou aqui e não estava pronto, porra. Não tem um cara da base no perfil do Barleta para poder colocar para jogar. Então é um negócio que, assim, na minha opinião, os caras trabalham mal a base. Tinha que sair pelo menos um jogador. Não estou dizendo que tem que sair um fenômeno de cada posição. Mas para segurar as pontas, quando você tiver uma dificuldade que a gente está tendo agora, de lateral, de zagueiro, você tem que pegar e falar, opa, deixa lá para a base, quem que é o cara que está pronto? Amigão, bora. Porque a ideia da base é preparar o cara para o profissional. Aí o cara chega na maturidade de profissional, não está pronto. Não, e sem contar que o cara tá na base, arrebentando, já tem um olheiro garfando ele pra levar ele pra Europa e a gente nem aproveita o cara aqui. Isso é ridículo, cara. Hoje, graças a Deus, uma das poucas, vou fazer um elogio e uma crítica. Uma das poucas coisas que o Augusto vem acertando é não dar jogador nosso de graça para segurar um pouco, né? segurar, né? A gente Coisa que o senhor do Willi fazia muito. A gente completou já 1 ano sem vender jogador pro Zenit, né, mano? Então já é uma Que era vitória. E praticamente já uma entra, extensão do Corinthians, Zenit. e já entra a Corinthians crítica, né, o Augusto Melo, né? Falar igual o
o Edgar, foca em mim aqui. Foca Vai em tomar mim, no close, cu, né, close. mano? Ô, reativar o Sub-18 e o Sub-23, mano, que você meteu o pau, mano. Ô, você tem que ter vergonha na cara, né, irmão? Você reativar o Sub-23, que na tua campanha você meteu o pau no Duílio. É como que tem um Tem nem Sub-23. campeonato. Não tem nada. Isso aí é pra lavar dinheiro, vamos ser sinceros. Na minha opinião, senão você toma processo, então você pode falar opinião. Na minha opinião, isso é pra lavar dinheiro. É pra ganhar dinheiro. Aí ter Sub-18, não existe Sub-18. É ridículo. É sempre ímpar. Não existe Sub-18. Os caras fez o Sub-18 e vai reativar o Sub-23. Se eu não me engano, já contrataram 70 jogadores esse ano. Então, é isso que eu tô falando. Esses caras do Sub-18... Ui, não tem um jogador? Cara, era pra estar já aproveitar no treinando... principal? Você não tem um jogador pra aproveitar no principal. Era pra estar treinando no profissional. É isso que eu tô falando. Que eu fiquei Mas aí ele fala nas entrevistas, mas a gente não gastou R$1 pra contratar, ué, mas você não vai pagar salário? E o custo E você quer de mesmo manter que um jogador e desse? você acha que a gente que tá aqui, o torcedor que tá no estádio é otário? É trouxa que não sabe que vocês vão pagar alguma coisa de luva, que vocês não vão pagar alguma coisa de uma porcentagem do passe do cara. Não vem com essa conversa fiada, mano. É porque você vai aí na mídia, nesses programas aí, dando sorrisinho, os caras não te apertam. Entendeu? Os caras não te apertam. Mas essa que é a grande verdade. Sub-18, Sub-23, tomar no cu, velho. Que palhaçada da porra, mano. Não faz sentido nenhum isso aí, velho. E não tem um jogador, mano. E o que a gente tá falando agora, se você tem 2 times, né, mais de 2 times, né, porque você não tem um time completo ali, você tem reserva e tudo mais, e você não consegue puxar ninguém pro time profissional, não é melhor você de repente treinar, eu penso tudo da seguinte forma, né, porque a gente sabe que tem, é o que a gente falou também no bastidor, tem a questão política também, mas porra, não é mais fácil você pegar esses jogadores já ir qualificando para colocar na equipe titular e já ir treinando junto com os titulares ali, Agora e quem não servir, aí você dispensa, cara, assim... Amigão, eu vou te treinar até um certo ponto, eu acho que tem que ter isso também. A partir do momento que você viu que o jogador não tá rendendo, tchau. Tchau, amigão, obrigado. Se quiser continuar sua carreira em outro clube e tal, aqueles melhores, você tem que começar a jogar pro profissional, cara, para poder fazer dinheiro, para ter opção, para não ficar gastando dinheiro comprando jogador da base de outro time. Porque é ridículo, eu tenho a minha base. Aí eu preciso de um jogador, eu vou lá e olho a base do outro time e falo, nossa, acabei de achar um meia de criação aqui, sensacional. E a porra da base, É velho. que o Corinthians historicamente gosta de fazer contratações. Pato, Luan, esses jogadores que vêm... Gibson. Meu Deus, que vem Maldonado. a preço de ouro, Maldonado, não rende bosta nenhuma. Maldonado. E aí fica só enchendo Senhor o cu de Mário dinheiro Gomes. nas custas do Corinthians, e enquanto a base é esquecida, e os caras vêm com essa de Sub-18 agora. Sub-18, mas isso é ridículo, velho. Bom, É tirar o torcedor de otário, irmão. Falar de reativar. Reativar o quê? Nunca, quer dizer, reativar Sub-23 e criar um Sub-18, se não é outra coisa para lavar dinheiro. E aí entra o quê? Aí fica difícil te defender, Augusto Melo. Por quê? Você já tinha um processo nas suas costas de quando você era diretor de base do Corinthians, e você foi processado, os caras falavam, inclusive a oposição falava que você era ladrão lá e ganhou dinheiro na base. Aí agora você cria um Sub-18, mano, e reativa um Sub-23, que na tua campanha você meteu o pau, velho. E com nenhuma Você tá achando justificativa que todo mundo é otário, mano. Você só pode achar que todo mundo é otário, mano. Né? Não tem outra palavra para poder identificar. Aí agora foram e contrataram o filho de um dos diretores da Esporte da Sorte. Nossa, verdade. Caralho, mano. É que fica difícil a gente afirmar alguma coisa, mas na minha opinião, tá claro para quem tá vendo, tá claro para todo mundo aqui o que tá acontecendo. Filho, você tá caindo assim, ó. Um abismo, sem Num fim. abismo que Sozinho, não tem. sozinho. Porque tem o esquema da Bad Bet que você não vai conseguir explicar. Se você for indiciado, você tem que sair fora. Porque a gente não vai esperar o trânsito julgado, que demora às vezes 10 anos para você se defender. A partir do momento que você for indiciado, que tem prova contra você, eu quero que você vá para casa do caralho, mano. Não dá para ter um presidente indiciado no Corinthians. E aí é uma coisinha atrás da outra que sai. Agora teve aí uma questão que você criou uma conta paralela. Uma conta paralela para poder cair um dinheiro lá, e você falou que não foi você que criou. Fui eu. Não, deve ter sido. Você criou, não criou uma conta para ele? Deve ter Pô, você sido. falou que ia fazer isso ainda. É. Eu tô lembrando. Irmão, assim, ó, falta isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui pra você cair, velho. E assim, eu não vou passar pano pra você e nem pra ninguém, mano. Ninguém vai, torcedor nenhum vai passar. Bandido é na cadeia, mano. Se for comprovado mesmo, ninguém na Gaviões, ninguém vai lá defender você. Foram defender porque o imbecil do Tuma
colocou coisas nada a ver para poder te tirar. Ali foi nítido que foi tentado dar o golpe. Então a gente corre pelo certo. Foi todo mundo lá e falou, não, é assim que funciona. Mas agora, depois desse monte de cagada e uma atrás da outra... E quem chegou falando que acabou como é que é? Acabou a bagunça, né? Acabou a farra. Acabou a farra. A farra aí. E aí depois você vem falar no programa que o Rubão falou isso e que você também não falou. Você falou, tá gravado no programa lá do SBT. Então assim, é questão de... eu fico olhando o celular assim, a qualquer momento esperando Augusto Melo... afastado do Corinthians. Afastado do Corinthians, cara. Só afundar em crise. E o pior que assim, aí vai entrar o vice dele, né? Que eu esqueci o nome agora, como é que é o nome do cidadão? Eu sempre esqueço o nome dele. Puta, eu sempre esqueço o nome dele. É tão irrelevante que a gente não lembra. A gente nem lembra, mano. E é isso que dá medo, cara. Porque... Cadê o relatório, né? Não, foram 4 ou 5 depoimentos e cada um falou uma coisa. Puta que Nada. pariu. Não Ninguém, bate, né? Não todos bate. se contradizeram. E até agora, a gente tá em abril de 2025. Cadê o relatório da Ernest Young? Aí os caras fez o quê? Pra não ter o relatório? Não pagou a Ernest Young, que é mais fácil, né? Eu não pago, os caras não dão relatório. Mas por que vocês não querem dar o relatório? Porque vocês sabem, velho, que tem o rabo preso lá. E é a primeira coisa que você falou, vamos fazer uma auditoria. Você falou na tua campanha, vamos fazer uma auditoria. E dessa auditoria vai sair um relatório e a gente vai mostrar o que era o Corinthians. Até agora eu não sei. Vai faltar um ano agora pro seu mandato. Vamos esperar cenas dos próximo próximos capítulo. capítulos aí. Mas assim, o nome disso é Tragédia Anunciada. Só um milagre ou outra coisa que eu não posso falar aqui te salva de não cair hoje como presidente do Corinthians. E o que é lamentável pra caralho, porque assim, eu apoiei. Nossa, todo mundo tinha esperança. Todo mundo tinha esperança. Todo mundo. E... Transparência e renovação era o nome da campanha do cara. Puta que pariu. Aí você quer fuder nós mesmo, né, Augusto? Não tem como defender você mais não, cara. Depois Não tem como, é desse impossível, mano. desabafo nosso aqui, desse momento terapêutico, faltou a gente falar do nosso... A cereja do bolo, né? A cerejinha do bolo. Aqui, ó. Memphis Depay hoje chamou a responsa bonito, falou Falou "Vem, pra papai, caralho no último jogo. vem que eu E fez. garanto." Isso Vem porque que eu garanto. cobrei, É isso aí, irmão. eu o cobrei e você Ele escutou, respondeu. ele Ele me escutou. ouviu, Memphis Depay. Memphis Ele Depay. pediu a câmera e falou assim, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Chamei na xincha mesmo. Eu chamei na xincha. Câmera, foca em mim. Foca em mim que eu vou mandar as ideias duras pra você. E ele escutou. Escutou. Falei, tô beleza. Parabéns, Graças ao ó. Edgar. Bato palma pra você. Graças ao Edgar. É isso aí, Valeu, Edgar, obrigado por obrigado. É nóis. fortalecer o Memphis Se aí. não fosse você, Fica de olho, hein, Memphis, porra. mas errou uns gols no começo do primeiro tempo também. Mas não, Tudo o que ele bom. fez, o que a gente esperava dele, cara. O que um craque, né, tem que fazer é vestir a camisa e chamar. É eu aqui, cara. Toca em mim E que é ele gol. falou depois do jogo, eu preciso receber a bola no meu pé bom. Recebeu as duas, fez os gols. Beleza, mano. Ó, não falo mais nada. Tô quietinho. Tentou vários momentos. Em alguns momentos até achei que ele foi fominha, mas eu falei, cara, O Yuri tá sem o confiança. Yuri tá sem confiança. Exatamente. Ele tocou duas no Yuri, viu É que o o Yuri. seguinte, cara, deixa eu Falou, dar mais mas eu vou resposta. tentar. Já Já fiz tem meu dois, terceiro hoje. tô com moral, vou pra cima. Fazer um hat-trick hoje aqui, na arena, fazer Eu história. Vou dar uma gozada na cara de todo mundo se eu meter o 3 gols. Se ele fizesse 3 Ia cair hoje. no pingo do meu olho, assim. É ó. que aquela puxada a última que ele fez, né? Que ele jogou pra perna esquerda. Se ele acerta o que ele queria fazer, era gol. Era golaço. É porque pegou errado, aí a bola subiu. Mas se vai do jeito que ele quer, ia ser um golaço. Aí 3 gols do homem. Continue calando minha boca, Memphis. Isso aí. É isso que eu quero. Esse é o Você é fio da meada. muito bem pago pra fazer isso. Muito. Inclusive, Eu diria mais, muito bem pago. E uma moral do caralho, velho. Tem uma moral da porra. A torcida toda, mano, apoiando esse maluco aí. Exatamente. É, mano, o cara se fez na favela, foi lá, fez música e o cara. E o futebol, mano, era isso que a gente queria ver. mas assim, eu acho que hoje no contexto geral, assim, lógico que a vitória ela sempre dá uma amansada, mas o Corinthians continua com as mesmas fragilidades. Sim. Se o esporte tivesse apertado um pouquinho Se mais, fosse um time melhor, tinha perdido. tinha perdido. Porque o entendeu? esporte é o esporte, né? É que nem a gente comentou aqui, quem chegar agora acho que tem que pensar numa estratégia aí de arrumar a Não, defesa, e na live, porque não dá pra ficar assim todo jogo. na live de ontem, o Edgar falou assim, o que vocês acham que vai ser o jogo do esporte? Eu falei, eu acho que a gente vai fazer igual a gente fez com o Vasco, faltou muito pouco.
Só que assim, ainda sofreu muito do que eu imaginava. Eu não imaginava que a gente ia sofrer. No final dos 2 tempos tomando No final dos sufoco, 2 velho. tempos tomando sufoco, velho. Assim, Não dá, não. Ah, mas assim, corintiano não sofrimento contra o esporte? Não, irmão. Você quer falar de sofrimento contra o Palmeiras, contra o Flamengo? Sofrer numa final, sofrer numa semifinal é uma coisa. Agora, contra o Sofrer no esporte, começo do campeonato, dentro de casa. o time B do Corinthians, Kaique França, Duque, Queiroz, Barleta. Porra, não dá, velho. Porra, Não dá. tudo cara que não Com a serviu. tiriça do Lucas Lima, harmonização facial em Todo campo, escanteio dele eu falava, não vai dar nada. entendeu? Porque Não dá pra saber se ele tá triste, ele tá feliz. não que dá, tem cara. Tem mais expressão facial. Tá Congelou. parecendo um bonecão, tá parecendo uma abadia. Chega aqui, ó, Hebe, tá parecendo a Hebe. E aí, velho, o que vocês acham, mano, que vai dar essa porra de técnica aí, velho? Tá com cheirinho de merda, hein? Dorival, Tá com, ó, Dorival. Tá com cheirinho de merda, isso tá aí com Dorival. cara, falar, hein? tá com cara, cheiro e tamanho de bosta. ó, eu Aí, tava vai comentando acabar com o Neto vindo um hoje. Lisca doido, vai acabar A gente indo vindo pro mais. futebol quando tava falando com o Neto. Craque, né? Eu falei, mano, Crack, Neto. eu acho que essa vai cair no colo do Carille. Eu falei, eu ainda falei do Mano. Ele falou, não, o Mano não vem. Chega arrepio. Mas eu falei que vai acabar caindo no colo do Carille. Mano, o que o Dorival tem que pensar, Dorival? Porra! Por que ele quer fazer? Ele quer vai se valorizar, mano. Não, ele vai esperar o jogo de amanhã Eu acho, dos que, Bambi. eu acho que ele tá palavrado com os viados. Com- Oh, desculpa. Com os Bambi, com os Bambi. Com os trica. Tá palavrado com os Bambi e amanhã vai ter o jogo dos Bambi Povo do Morumbi. com sardinhas lá. E, cara, o fato dele falar, eu vou pensar... Não, tem que pensar porra nenhuma, velho. É Se Corinthians, Se mano. os Bambi perder Ô. amanhã, Se a gente tivesse, é ruim o que eu vou falar aqui agora, mas assim, é uma realidade pro torcedor corintiano, pode me criticar, mas se a gente não tivesse numa fase tão bosta, numa moral tão lixo, Exatamente. falava assim, vai tomar no meio do seu cu, Dorival. Não vem mais. Pensar o caralho. Ou não você tem que quer ou você pensar, não ou quer, você quer filho. ou você não quer. Se isso é verdade. Porque a gente não sabe o que é verdade. eu tava, Ontem eu tava o- vendo no canal o do Chico, né? Ele falou assim, Fica disseram que ele difícil. nem falou com ele. Então. Aí, Então eu não sei se isso é verdade, mas se, supondo, tá pessoal, se for verdade, haja o que hajar, a gente tem que ter no mínimo orgulho. dignidade ali, né? Orgulho e honrar o que tem no meio das pernas e falar assim, pensar, não meu irmão, tchau, eu fico, pode ser com o Carille, mas chamou para ser técnico, sentou na mesa para negociar, só tem uma palavra, assim, porra, mas Corinthians, meu irmão. A gente não tá falando do Pepe Guardiola, As condições do são essas, o valor Ancelotti. é esse, É. te Você interessa, quer não? negociar valor, é uma coisa. Agora, pensar... Das duas, uma. Ou ele tá querendo negociar valor, se supervalorizar, cobrar caro e o Corinthians deu uma contraproposta, ele preferiu recuar. Duas, a minha ideia, gente. É o Mourinho? Ou ele tá esperando a queda do treinador Eu de São Paulo acho que ele amanhã. tá esperando a queda do torcedor de São Paulo, Técnico. do Zubeldia. Do Zubeldia. E eu acho até, o que eu vou falar aqui eu não vi ninguém falando, mas é só uma ideia minha. Eu acho até que ele tá, antes de entrar na seleção, já tava palavrado com o São Paulo. Aí É porque Tipo assim, o relacionamento dele com a tipo assim, ele diretoria saiu lá e mudou, falou né? assim, ó, é um até logo. Se não der certo lá e você estiver precisando, a preferência é de vocês. Sim. É diferente de técnico, mas jogador, o que aconteceu com o Renato Augusto. Renato Augusto falou assim, ó, eu saio e qualquer hora que eu for voltar pro Brasil, eu sento para conversar primeiro com o Corinthians. Eu não posso levar o Renato Augusto, não vou chorar aqui. Tá com a camisa dele, né? Mito, tá aqui, é a dele essa aqui, não dá pra ver, ó, Renato Augusto. Saudade, velho. Esse jogava Esse muito jogava bem. demais. Então eu acho que aconteceu isso. Ele falou assim, ó, Comigo jogando. sair da seleção, eu converso primeiro com vocês. Então acho que aconteceu isso. Então acho que os caras falaram assim, ó, espera um pouquinho, tá? Porque acho que o técnico aqui perde pro Santos. A gente vai ter uma justificativa para derrubar e aí você vem. E assim, se isso acontecer, velho, vai ser uma humilhação do caralho. Os caras vão zoar. Mas aí vai também, que se ó, foda, mas aí, ó, velho. lembra que a gente falou em outro vídeo que, cara, a gente tá muito refém desses mesmos técnicos, seja brasileiros sim. ou não, fica sempre Eu entre falei eles. ontem, tinha que inovar, tem um milito, mano. E aí que Tem acontece? os Eu acho caras que é o bons aí, momento velho. dos caras pegar e falar assim, ó, mano, a gente tá numa fase que de repente com o interino, alguma coisa, dá pra segurar um tempinho, eu acho que não precisa de tanto desespero. Caso o Dorival falar assim, ó, porque até agora pelo menos eu não vi nenhuma informação do Dorival, que tinha que dar resposta hoje. Já Eu tá penso com a assim, família. se ele não der resposta até hoje, Dorival,
Tchau, não Tchau. precisa. Pra mim já era. Que aí tem que ficar Não se humilhando precisa, pra... Ele nem é isso tudo. Já pra fez, poder então, ficar. mas Já aí- se humilhou com o VP, né? É. Porque o Duílio se humilhou pra trazer ele e ele falou não. Aí 5 meses depois, que ele não tinha nada pra fazer, o Ele Duílio tentou de novo, ele aceitou. E depois pra renovar com ele, faltou dar a bunda pro cara. Você entendeu? Aí já se humilhou com o Tite também. Então, mas o Vini falou aqui que tem, que não tem tanta pressa. Eu discordo, tem pressa sim. A gente tem pressa, Sul-Americana. Pô, quinta-feira tem jogo. Então, Você quinta-feira já acha tem que jogo esse técnico importante. inteiro não tem condição? Você viu o time Não hoje? tem. Não tem. Você não viu o tem. time hoje? Não tem condição, velho. O time hoje. Aí, é fazer o básico. Não é Eu, pra inventar, mim- não é inovar. É fazer o básico. Eu acho Porque que assim, é você vai correr agora, você vai pagar uma fortuna talvez num técnico que nem é isso tudo. Não, eu sou contra. Eu sou Entendeu? sendo sincero, E eu aí, falei de ontem. repente, é hora E de pagar esse procurar- valor no Dorival, eu não sei, tava nem pra negociar. Porra, procurar Pô, mas tá técnico precisando, tudo alternativo, bem. cara. Mas 3 milhões no Dorival, o que é o Dorival? Há 1 ano e meio atrás ele ganhava 300 conto por mês, mano. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele saiu do Ceará, foi pro Flamengo, arrebentou, ganhou o título no São Paulo, se valorizou. Legal, mas ele não virou um inovador, ele não trouxe nada de novo pro futebol. É diferente você pegar um técnico que tá trazendo uma filosofia nova, um cara que, sei lá, que nem teve uma época aí que os caras estavam saindo no tapa com o Ramires. Aquele técnico que era o Del O Valle. próprio Diniz também. Lembra pô. do Del Valle? Lembro. Os caras, pô, o cara inovador, mano, estudou na Espanha, tal, sei lá. Aí eu entendo. Você fala, Sim. pô, eu tô trazendo uma coisa nova. E acabou que deu merda, ainda foi pro Inter, não conseguiu durar 3 meses lá. Então, assim, eu iria atrás de um técnico assim, mano, um Milito, um cara que eu gostei muito, velho, que passou aqui pelo Brasil e que foi campeão pelo São Paulo, foi o... Como é que é o nome daquele... Você tá bom de nome hoje também. Tô foda de nome hoje, mano. Não é Aguirre, mano. É o... Foi técnico de São Paulo, mano, que ganhou o Paulista com São Paulo agora, Crespo. mano. O Crespo. Crespo. Foi o Crespo? Foi o Crespo, Pô, gostei foi. pra caramba dele, velho. Entendeu? Tem uns técnicos aí. É que assim, é que nem o Vinícius falou, ficar refém dos mesmos caras, mano. Então, mas Pô, é o que... traz o que- um cara diferente, com tesão. Um É cara isso aí. novo, um técnico que já iniciou, de Sim. repente já tem uma experiência. Sim. Tentar, assim, inovar, porque o que acontece? Já que se você errar, que você erre pagando menos. Sim, mas o que Pra não acontece? fazer a merda que fizeram com o Mano Menezes, aquela putaria que fizeram com o Mano, de contratar. Aquele foi uma safadeza do caralho também, né? Vamos ser sinceros, Aquele foi na uma minha safadeza. opinião, né? Na minha Safadeza. opinião, eu É, posso na minha achar. opinião. Vamos ser sinceros, na minha opinião. Eu posso achar, né, que a gente é pequeno, mas vai saber se cai no colo de alguém isso aqui. Aquilo ali foi pra dar dinheiro pro mano. É. Foi nítido, mano. Nunca fizeram um contrato de 2 anos com ninguém, mano. Foi Igual- pra dar dinheiro, porque sabia que ele ia cair. Exatamente. Já que você falou um negócio, a gente ainda não é grande, mas já que você tá vendo o vídeo aí, fortalece aí, a gente Faz ainda- a gente ficar grande. A gente tá começando agora. Seja nosso Compartilha, Tadala dá um like, ativa o sininho, comenta nos vídeos aí, fortalece a insanidade pra Seja gente poder você. incomodar muito ainda. Seja você o nosso Tadala Fila de 20, faz a gente crescer. Tá da linha, né? Faz a gente É crescer. isso aí. É importante curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, tudo que você puder, cara, pra Você ajudar a achou gente. que eu sou um pau no cu? Me critica, xinga aí, irmão. Então lá, pode xingar, a gente já. Achou que eu- fica no que eu duelo falei por aí. muita merda? Não tem nada pior do que o que a vida fez comigo, velho. Você não acha que eu vou ficar com depressão se você me xingar. A vida já bateu pra caralho. A irmão. vida já judiou demais. Não tem condição já. Fica tranquilo, velho. Aqui é de boa. Mas assim, eu realmente acho que. Puta, é uma merda isso, mano. Não, a situação de esperar... Entrar nesse negócio, É, mano. a situação- sabe, essa Ficar agonia, mano. refém, ficar refém. Então, de a jogador, situação jogador, de esperar mano. pelo Dorival, cara, é porque é a situação que tá o clube hoje. O clube tá desestruturado politicamente. O clube tá desestruturado dentro de campo. Não é um 100%, ele tá oscilando, né? O Corinthians oscila. E aí a gente se coloca nessa posição de esperar um Dorival pra pagar 3 pau. Meu, É um Mourinho. me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu a te falei ajudar. ontem que eu fiquei muito feliz com a possível contratação do Dorival, porque eu acho ele um bom técnico e eu acho que era não inventar trazer Mas ele. nada além do bom Mas- Seria. Aí quando a o gente que fica tem. sabendo das cifras, eu acho que se eu fosse presidente do Corinthians, eu nem sentaria para conversar. Se eu falasse com o staff dele, ele falasse assim, ó, a pedida inicial é 3 milhões, na equipe técnica toda, eu ia falar, obrigado, legal, e eu nem sento para Eu conversar. vou te falar uma Nessas coisa, hein? horas, entra o que o Andrés falava. Nessas aí, o Andrés era bom. Ele pode ter todos os defeitos do mundo, e tem. Muito. É uma areia, cara mijado, um filho de uma puta.
Minha Fudeu, opinião. minha opinião. Mas na Fudeu pra negociação o gente. cara era zica, hein? Mas pra técnico ele falava, o quê? Técnico pra mim não tem que ganhar mais de 1 milhão, não. Ele falava. Não tem Não que quem faz. ganha jogo é jogador. Não faz sentido. Não, se quem ganha você jogo é pagar jogador. uma bala dessa daí. Do não- Brasil. Você lembra quando o Tite encrespou pra renovar? Foi. E ele foi na mídia e falou assim, ele acha que ele tá na Arábia. E eu vou falar mais pra vocês, hein? O Dorival corre o risco. Volta, Andrés! Corre. Brinks. Vai, pra puta que pariu. Corre o risco do Dorival nem pro São Paulo, porque assim, com o valor que ele tá pedindo, o São Paulo tá mais fudido que o Corinthians. É porque a mídia não fala. O que dá, o que não, dá like, não, lá tá o tudo que bom dá lá. view é Não. o Corinthians. Sim. O Vai pro Corinthians- Santos então, o Dorival, Corinthians São não Paulo. pagou a marmita, o Corinthians não pagou a Vai pro marmita. Santos, o Corinthians, então. o São Paulo ninguém fala porra nenhuma. Mas assim, o São Paulo tá quebradaço. Quebradaço. Não vão conseguir Vai pagar. Vai cair. Filha. Vai cair, São Paulo. Vai cair Bom. mesmo. Eu falei aqui, pode Já me tem, cobrar aí. já tem um pacotinho de picanha e uma E- pancetinha. Nossa, Rode, você me espera, Ah, Rode. hoje, você vai ver se eu não vou na tua Ah, casa soltar uma hoje. caixa de fogos, velho. Soltar na Você tua vai ver, cara, você, velho. você vai querer ver o demônio, não vai querer ver eu, mano. E aí o que acontece? Se não for criativo, porque vamos pegar um histórico recente. Pô, não tem lá o soldado e o pessoal que estava trabalhando com ele, que com um trabalho muito bom de scout, trouxe ótimos jogadores pro Corinthians? Soldado putinha da CBF. Muito. Caralho, me muito. decepcionou, hein, velho. Não é bom? Pô, faz a mesma coisa com o técnico, mano. Ô, Dá pega uma lá, olhada os lá caras falam, fora, mano, quem é que tá legal. embaixo? Quem que tá perdido que a gente esqueceu aí? Ou quem que é esse cara que tá despontando que de repente... Pô, fizeram isso com um monte de jogador, É. jogador que a gente nem sabia, mano. Isso é O Antilheri mesmo. Botafogo. Ô, O cê é Botafogo louco, ressuscitou jogador que tava na Indonésia, na Austrália, é Verdade, sério, é verdade. na Indonésia, na Austrália, nos Estados Unidos. Pô, a gente não trouxe o de Martins que tava nos Estados Unidos? Então, mesma coisa. Pô, Ninguém botava fé no cara. não tem, se você pegar o scout aí, se os caras aí trabalharem... Leci porque Brandão. porque vocês ganham, né? Vocês Nego ganham Boré. aí, né? Pra Nego trabalhar. Boré. Né? Eu não. Eu não entendo porra nenhuma aqui. Eu tô aqui pra comentar Corinthians. E pra falar groselha, a gente não entende porra Agora nenhuma. vocês entram 8 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, não é possível que você não tenha tempo pra pesquisar um técnico, né? Vocês não têm criatividade pra achar uma porra de um Com técnico? toda a tecnologia que tem hoje, É. com toda a facilidade Mas que tem. aí, velho, aí cai naquele esquema de tem... Pergunta pra IA, chat GPT, Gemini. Isso. E um técnico bom que ainda não treinou no Brasil. Até 1 milhão. Até 1 milhão. Até Isso. uma milha. Isso, coloca igual quando você vai fazer pesquisa no Mercado Livre, exatamente. em outras plataformas, de 0 até tanto. Coloca um limite lá e vê no que aparece. Os caras botou do meu timão lá, com todo respeito ao meu timão, na enquete, o Zanardi, mano. Ah, Pô, por que faz isso, né, mano? É porque não lembrou de ninguém e colocou esse cara aí. Não, é possível. O estagiário do trabalho, né, mano? O Zanardi, mano. Ô, por que faz isso? É pra irritar, né, mano? é pra poder É gerar- acho que gerar engajamento. comentário, É pra gerar engajamento. Só pode, Tô mano. aprendendo com vocês, meu timão. Tá, tem que aprender, porque assim, o Zanardi não deu certo nem na base do Corinthians, mano. Quase ele veio pro Corinthians, mano. Cara do céu. Qual que é o velho. técnico que você queria lá na nossa enquetezinha lá? Luiz Castro. Luiz Castro. Se você estiver vendo a gente, por favor. Dá um pause aí. Porque eu... Não, derruba a bolsa, filha da puta! Porra, sai na corte aqui. Por motivos de força maior, tivemos que encerrar o vídeo por aqui. Mas como eu duvido que tenha alguém assistindo até esse ponto... Foda-se!